Alô, turma boa do canal Ave Mais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, o Acorda Vascaíno bem cedinho, trazendo a minha opinião. Muito obrigado a você que nos prestigia, você que gosta daquilo que a gente comenta. Deixa aqui embaixo o seu comentário, dê a sua opinião também, desde que com respeito e educação. É um prazer ter você por aqui. Eu queria falar sobre uma questão que está me incomodando muito para esse jogo de domingo contra o Sport Recife, que é essa questão envolvendo animosidade, segurança. Eu tenho recebido, e ontem recebi algumas mensagens de alguns torcedores, inclusive um deles, que eu até cometi um erro, não anotei o nome dele, dizendo que queria uma ajuda, por favor, de orientação, porque ele e mais 5 amigos que moram no Nordeste queriam muito ir ao jogo domingo. Mas em função de tudo que está sendo falado, de tudo que está sendo colocado, e as redes sociais hoje dão uma reverberação muito grande, ele e os amigos estavam com medo de ir ao jogo. Como é que fazia para comprar ingresso? Qual era o local? Nunca tinham ido à Ilha do Retiro e queriam passar um domingo agradável vendo o Vasco que eles gostam tanto. E eu apenas recebi a mensagem e disse a ele: olha, vá na bilheteria da arquibancada do Placar e compre o seu ingresso no domingo. O que para mim já é algo muito errado. Porque a partir do momento em que você vai comprar o ingresso no dia do jogo, você tem que estar no meio da maioria, que é a torcida visitante. A torcida visitante é a minoria, a torcida da casa é a maioria. Então você já, de alguma maneira, corre algum risco de alguém falar alguma coisa, de alguém não gostar, porque você está com uma camisa do time rival ou da casa. Então já é uma posição um pouco constrangedora, um pouco sem noção. Então o torcedor ele tem que ir domingo entre 11 e 5 da tarde, no final do primeiro tempo, para fazer a compra do seu ingresso. Então eu já vejo uma dificuldade que me parece meio que premeditada e sem necessidade alguma. Não sei se aqui no Rio acontece a mesma coisa, até tive informações de que no jogo do Vasco também há essa instrução de se vender ingresso, parece que para não ter conflito, quem comprou ingresso já para o jogo do Vasco, que é torcedor do Vasco, já teria comprado. Quem não comprou, que é torcedor visitante, que compre num dia específico, numa bilheteria específica. Tudo bem, é até uma maneira de você proteger, mas eu acho que isso também chama-se falência do Estado, porque é um pouco do Estado, um pouco do organizador demonstrar uma ineficiência para se montar um espetáculo capaz de comportar um público. Domingo, no jogo Sport Cruzeiro, aconteceram várias confusões fora de campo, várias confusões fora do estádio. O presidente do esporte, Yuri Romão, deu uma entrevista, foi ele quem falou, do terror que aconteceu nas ruas ao redor da Ilha do Retiro, de que tinha gente que guardava pedaços de madeira, barras de ferro debaixo do carro para qualquer eventualidade. Barbárie, pura barbárie. Quem falou foi o presidente. Inclusive, eu até falei isso na terça-feira no News, sobre a questão do STJD. Saibam aqueles que vieram até me atacar, torcedores do esporte sem razão nenhuma, absolutamente sem razão. O jogo Ponte Preta e Vasco, que teve uma briga generalizada, quase 50, 60% das provas que foram levadas por fatos que aconteceram fora do estádio, porque a briga ela terminou no estádio, mas o relato de que o ônibus veio e no ônibus das torcidas já houve uma emboscada, já houve confusão, no estádio se chegou na bilheteria e tinha lá um cartaz ameaçando os torcedores do Vasco, vocês não são bem-vindos. Então o lado de fora pesa muito. E isso pesa numa defesa e pesa também no caso da Procuradoria do STJD em fazer uma denúncia. Então não ache, quem é torcedor do esporte, que porque foi uma confusão fora, que isso não atinge o dentro. Sim, pode ser atingido, porque as imagens foram divulgadas e isso pode dar ao procurador o direito de querer fazer uma citação. Não necessariamente precisa estar na súmula. Ele pode fazer uma citação vendo em vídeo.
É claro que é mais complicado, é claro que é mais difícil, mas essa atmosfera bélica, esse problema de entrevista do presidente do esporte, manifestação da torcida pernambucana na rede social, que tá assim numa, eu vou dizer, num êxtase para esse jogo, mas é um êxtase, me parece, negativo. Porque o Vasco vai jogar um jogo de futebol. E eu acho que os jogadores do esporte também querem jogar um jogo de futebol. Porque se transformou um jogo de futebol numa batalha heróica, numa guerra sem precedentes. Não, gente. Como eu costumo falar, futebol é meio de vida, futebol não é meio de morte. Eu jamais vou apoiar isso. Acho que você vê aí a questão que envolve as torcidas organizadas. A Força Jovem está afastada há 10 anos praticamente, por conta de uma confusão em que ela foi artífice também, junto com a torcida do Atlético do Paraná. Não há nenhum santo em torcida, não há nenhum santo. Sempre tem os maus elementos, aqueles que gostam de arrumar confusão. Então, eu me preservo em dizer que esse clima que é criado afugenta muito aquilo que é o mais importante, até referente ao dia de ontem, as crianças. Porque as famílias não levam mais as crianças. A gente comentou aqui aquela cena lamentável daquele idiota pegando um isopor e jogando lá embaixo, no meio da arquibancada do Vasco. Se aquilo bate no olho de uma criança, cega. Se bate na cabeça de alguém com mais força e bateu com força, machuca. Mesmo o isopor vazio, dependendo da distância e de como é jogado, pode machucar. Então eu acho que as pessoas perderam muito a noção disso, de você ir a um espetáculo com receio, com medo. Eu ontem dei uma notícia no Boletim AV, na parte da tarde, lá no canal Atenção Vascaínos, de que o Vasco vai para Recife com precauções. E tem que ir mesmo. Tem que ir. Porque não dá para achar que vai jogar em Recife, ou que vai jogar em São Luís do Maranhão, ou que vai jogar em Porto Alegre, e que tudo pode. Não, não tem mais isso de tudo pode. O Vasco vai jogar em Ponta Grossa. Eu contei relatos aqui de um fato que ocorreu e que foi visto por alguém da direção do Vasco que me passou, do árbitro Leandro Pedro Voada entrar em campo, tirar uma foto com um torcedor e o amigo dizer, olha, não vai roubar o Operário não, hein, cara. A gente sabe que a sua mãe morreu agora há pouco. Desse jeito. Já relatei que na mesma cidade, em Ponta Grossa, e não estou generalizando não o povo de Ponta Grossa, as pessoas xingavam as filhas do técnico de futebol, ex-técnico do Grêmio, do Fluminense, Roger Machado, pelo nome. Chamavam-as de prostitutas, diziam que iam pegá-las. Onde é que a gente está com isso, gente? Que falta de humanidade, que falta de civilidade, que falta de punição. Porque isso, para mim, volta a dizer a falência do Estado. Eu acho que é muito pueril você fazer um jogo, vamos colocar em Recife domingo, e não ter uma autoridade que dê uma entrevista, porque se deu para Recife, ótimo, mas tem que dar para o Brasil todo. Porque tem muito torcedor do Vasco, aliás, milhões e milhões espalhados pelo Brasil, e que querem ver o jogo, que querem prestigiar o Vasco. O Vasco é um dos 5 maiores clubes de torcida desse país. Não adianta você tratar o Vasco como um time que não vai levar torcida, não. O Vasco não é o Ituano, o Vasco não é o Guarani, que até tem uma grande torcida em Campinas, mas para fora não vai. Então o Vasco tem que ser tratado como tal. E acho que o Vasco faz muito bem de se precaver, levar a segurança reforçada, para não ter nenhum tipo de susto. Lamento que a direção do esporte não se manifeste publicamente. Meio que parece o dirigente de futebol aceitar essa periculosidade de um jogo por conta da pressão, porque assim a gente pode ter chance de ganhar. Quem ganha jogo é jogador, presidente. Quem ganha jogo é a bola na rede. Não é briga, luta, violência, pressão. Claro que a pressão de apupar, a pressão de aplaudir, a pressão de reclamar do juiz, de perseguir um jogador adversário, isso faz parte, desde que o futebol é futebol. Mas agredir, colocar medo, não deixar os caras dormirem, acho isso muito pueril demais. Isso era muito comum na Libertadores, lá nos anos 70, 80. Se você não viu, veja o filme do Grêmio, que fala da batalha em La Plata.
quando o Grêmio chegou lá numa adversidade grande, na época que foi campeão, e conseguiu vencer um time dificílimo, numa atmosfera horrível. Enfim, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é para se jogar futebol, não é para se criar um clima como esse. E me admira, porque eu acho que as autoridades elas estão muito caladas, acho que a própria CBF deveria se manifestar mais, e eu estou muito curioso para saber quem vai ser o árbitro. Porque assim como o Vasco vai ser julgado daqui a pouco por uma garrafa que foi jogada no campo no jogo com Londrina, a gente espera os mesmos critérios para todos os clubes, para todas as entidades. Também na marcação das penalidades, a gente vê ontem um lance que eu vi depois de Flamengo e Corinthians, pênalti claro a favor do Corinthians, que a bola bate na mão do zagueiro do Flamengo. A gente viu um lance parecido do Anderson Conceição contra o próprio Flamengo no Campeonato Carioca, em que ele sobe de cabeça, a bola raspa e passa na mão dele. O árbitro não tem jeito, vai no VAR, o VAR chama, dá o pênalti. Ontem nem VAR teve. Ah, mas está prejudicando o Flamengo? Não sei. Eu não quero adivinhar, eu não quero fazer ilação aqui, eu não quero acreditar nisso no futebol, de que haja privilégios para A, B ou C. Porque realmente é incrível. Então eu quero muito saber quem vai ser esse árbitro, quem vai apitar o jogo. Tem que ser um árbitro grande, tem que ser um próprio Voaden. Daronco não, que é muito enrolado. Talvez esse Caio Max, que apitou o jogo com Novo Horizontino, que é bom árbitro. Você tem outros árbitros. O Wilton também não gosto, acho o Wilton fraco. O Klaus não está vivendo uma grande fase, vai à Copa, mas talvez seja interessante. Porque o árbitro para domingo é alguém que vai botar água nessa fervura, porque provavelmente o Sport vai entrar pilhado pela sua torcida, vai jogar duro, vai querer dar porrada. E cabe ao árbitro dizer, psh, psh, baixa a bolinha, jogar futebol. Aqui é futebol que a gente vai jogar. E isso só um árbitro grande pode dar. Mas acho que também o próprio árbitro precisa ter o respaldo das autoridades. As autoridades locais, o responsável pelo jogo, que é o Sport Recife. E parece que o Brasil é um país muito preparado, muito pouco preparado para fazer eventos realmente. Só quando é um evento que vem de fora. Se organizar por conta própria é muito difícil. As torcidas estão sempre arrumando confusão, nos estádios sempre dá problema. A gente tem árbitros muito mal preparados. A gente só sobrevive porque os times têm alguns jogadores bons, porque senão também não sobreviveria. O futebol brasileiro, ele patina nisso, nessa questão de melhores campos. Me lembro aqui no Carioca, a gente, há muito tempo atrás, quando cobria, eram feitas as inspeções de campo, e aí o campeonato rolava, alguém se machucava, o gramado na Rua Bariri era ruim, lá em Olaria, ia jogar em campos, o gramado era ruim, aí os jogadores reclamavam muito, e se dizia, olha, mas antes do campeonato houve uma vistoria com os jogadores presentes, e todo mundo dizia, não teve isso não. Não, mas os dirigentes estiveram presentes. Pô, mas espera aí, dirigente não pisa no gramado. Então sempre houve um desrespeito, um desleixo, às vezes por necessidade de liberar aquele estádio para que o clube A possa ter a sua arrecadação garantida para pagar as suas contas. Então joga nesse campo ruim mesmo, não tem problema não. Porque a gente vê campos aí pavorosos. A Ilha do Retiro, o gramado é muito ruim. A gente vê lá em Brusque, gramado péssimo. A gente vê em Ponta Grossa, o gramado também ruim, duro. Então, parece ser algo bacana, né? Legal, mas não é. Futebol é para ser jogado dentro de um palco condizente, sem nenhum fator externo e com um árbitro que aplique bem as regras. Então, eu acho que essa preocupação do Vasco é muito consciente de realmente reforçar a segurança, de dar mais tranquilidade ao grupo. O Vasco vai para um jogo, o Vasco não vai para uma guerra. E eu acho que o povo pernambucano, principalmente quem torce para o esporte, está confundindo. Está criando algo que não há necessidade. E aqui, longe, porque eu sempre sei que vai ter um ou dois babacas que vão dizer aqui, ah, tá com medo. Ninguém tá com medo não, cara. Ninguém tá com medo. Até porque o Vasco é gigantesco. O Vasco é muito campeão brasileiro, várias vezes campeão brasileiro. Então precisa respeitar um pouquinho o tamanho dessa camisa. Então, mas eu acho que precisa se ter um pouco mais de dureza nisso, um pouco mais de atitude nisso, um pouco mais de informação, até para esses torcedores do Vasco,
para terem tranquilidade. Por que não podem comprar online, como todo mundo compra? Para ter uma possibilidade. Tem que ser sócio do clube? Ok, mas não dá para criar uma, uma, uma página, uma hot zone só para alguém comprar um ingresso como visitante? Não se tornaria mais prático e seguro? Você já compra, já adquire, de repente você cobra até uma taxa, ganha um pouquinho mais, e aí o cara já vai direto pro jogo. Porque se sou eu, por exemplo, quando vou viajar, para mim o dia da viagem acabou. Porque eu já acordo pensando naquilo que eu vou fazer. A viagem pode ser à noite, mas durante o dia eu vou cuidar de tudo. Eu estou pensando no que eu vou fazer. A mesma coisa o torcedor, ele tem que programar o seu dia. Saber que horas que vai sair, que horas que vai estar a bilheteria aberta, se ele vai levar o filho, quanto que ele vai gastar. Enfim, e tudo isso é muito mal gerenciado aqui no Brasil. Eu costumo dizer que o torcedor brasileiro é tratado como gado, porque não se há um mínimo respeito por aquilo que ele fala, por aquilo que ele quer fazer, quer comprar ingresso, ele só quer ver o time dele jogar. Então eu acho que todas essas situações precisam ser discutidas. Acho que eu espero muito que a direção do esporte, acho que não vai fazer, porque a direção do esporte está achando ótimo essa pressão, essa paura, esse terror. Eu não sou assim. Eu acho que o melhor entendimento é sempre o melhor caminho. Ficar criando uma animosidade à toa, um problema à toa, não vai render, não vai rolar e vai ficar feio, vai ficar muito feio. Mas eu espero que, independente disso, que o Vasco tenha tranquilidade, que o Vasco possa ir para Recife, treinar, descansar e jogar. Se tiver que ganhar em campo, top. Se não ganhar, melhor para eles. Assim é o esporte, assim precisa ser o esporte. Essa coisa de guerra, de morrer, de matar, de luta incessante, morram por nós. A única coisa que eu sempre peço é entrega, luta, determinação, vontade de vencer, para honrar a profissão para a qual vocês escolheram como desígnio de Deus. Agora, achar que jogador de futebol é uma máquina que vai bater, que vai trucidar, tem alguns que são butinudos por própria natureza, mas a grande maioria não. A grande maioria não tem essa índole, esse espírito. Então eu só espero isso, que as autoridades de Recife deem tranquilidade aos torcedores do Vasco, que os torcedores do Vasco possam comprar seus ingressos domingo, infelizmente, mas que comprem, que possam ter acesso ao estádio, que possam torcer dignamente, sem confusão do lado de fora. Porque seria lamentável, mais uma vez, você afugentar o público, achar que isso é formidável no futebol profissional. O presidente do esporte deu essa declaração, que queria as rendas dos jogos contra Cruzeiro, Vasco e Náutico para ganhar dinheiro e pagar prêmio aos jogadores, pagar salário. Então, presidente, valorize um pouco. O torcedor do Vasco vai ao estádio, vai ajudar na sua arrecadação. Mas o senhor precisa dar uma declaração, dizer que, olha, pode ficar tranquilo, está tudo reforçado, policiamento, não vai ter torcida organizada, não tem instrumento de percussão, nada disso. Nada, absolutamente nada disso. Mas isso precisa ser falado por uma autoridade. Alguém chegar e dizer para um torcedor do Vasco, através de um vídeo, torcedor, pode vir, você vai procurar setor tal, faz uma artezinha, bota lá a seta. Eu, por exemplo, já fui a Ilha do Retiro fazer jogo, mas se eu não tivesse ido, como é que faz? Como é que eu entro? Onde é que eu entro? Que horas que eu posso entrar? Então, é mais por conta disso, para a gente ter uma relação saudável, uma relação sem ausência de civilidade. Tem que ter civilidade, porque se não tiver, não vale, cara. É um futebol que a gente não quer ver. A gente sabe que tem muita gente ruim no meio das torcidas, tem muita gente ruim na sociedade que vai para lá, não precisa ser só de torcida organizada, vai para lá às vezes para colocar as agruras do dia todas em campo e acaba descontando em A, B ou C, enfim. E a questão envolvendo a torcida, a gente espera que a torcida organizada possa voltar semana que vem, mas que essa torcida possa voltar também com uma cabeça muito parecida com isso que eu estou colocando aqui. O que adianta se organizar se você desorganiza os seus pensamentos? A Força Jovem, por exemplo, é uma torcida que, se der mais um mole, está fora. Está extinta, não dá mais. Não, absolutamente não dá mais. Não vai agradar a todo mundo. Então, só pensar nisso.
que a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que o presidente do esporte, Yuri Romão, que me parece uma pessoa sensata, correta, possam vir a público e explicar, olha, torcedor do Vasco, pode ir ao jogo, não tem problema nenhum não, vai ter uma carga lá para vocês, vai ter lá pessoal do estádio, do staff, ajudando a chegar. Eu acho que tudo isso precisa passar. Ó, o caminho melhor é esse aqui, porque eu quero fazer até esse serviço, gostaria muito, vou até tentar procurar hoje se eu consigo esse serviço, porque me dá pena. O torcedor, que é a razão maior disso tudo, querer ir ao jogo e estar com medo. Tá com dinheiro, cara? Não, eu tenho dinheiro. Tá de transporte? Não, eu tô de transporte, eu tô com medo de ir no estádio. Que fim do mundo, né? Que coisa terrível. Que isso possa ser amainado. Futebol é algo tão fantástico, é um esporte tão maravilhoso, que você priva a criança de brincar enquanto a gente está discutindo aqui. Sejamos honestos com o Vasco. Sejamos honestos. Dê segurança. Faça o jogo ser a vera. E que o árbitro, a partir do escolhido, da mesma forma, entenda isso. Não se leve pela pressão, não se leve pelos telefonemas, não se leve pelos jantares. Não. Não se leve. Porque se você se levar, a gente vai descobrir. Com certeza a gente vai descobrir. Tá bom, turma? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos, ao vivo. À tarde tem um Boletim a Ver. E à noite a gente está no AVNews. Hoje tem entrevista com Marlon Gomes, lá no CT Moacir Barbosa. E você vai curtir logo mais. Grande abraço a todos, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Tchau, turma.